Correia, quem chega agora é o Rafael Alcadipani, especialista em segurança pública, professor da Fundação Getúlio Vargas, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bem-vindo, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a você e a quem está nos assistindo. Como é que você enxerga esse crime? Te surpreendeu a descoberta do envolvimento de tantos policiais, ou o suposto envolvimento de tantos policiais, ou realmente é algo sem precedentes aqui no Brasil? Olha, infelizmente a gente vê que o crime organizado ele está cada vez mais forte, ele consegue ter tentáculos cada vez mais longos dentro de estruturas de Estado, né? A gente vê, infelizmente, o envolvimento de policiais. É claro que a gente está numa fase de apuração e de investigação, é preciso que agora as defesas possam se manifestar e que tudo isso possa ser investigado, mas o que tem aparecido chama muita atenção. Ainda mais a gente vê que que a lavagem de dinheiro desse tipo de facção criminosa ele começa a acontecer de uma forma muito mais elaborada, né? Na medida em que não precisa de terceiros mais, né? Você acaba tendo seus próprios, a facção criminosa acaba tendo seus próprios instrumentos, as suas próprias formas de lavar dinheiro. Se por um lado a tecnologia ela avança, ela melhora uma série de coisas, por outro lado, ela também termina por facilitar a vida dos criminosos. E é muito importante que investigações como essas elas vão ao cabo, elas ocorram, que todas as pessoas envolvidas sejam investigadas, sejam analisadas, porque aquele policial que passa para o lado do crime, ele é pior do que o criminoso, porque ele poderia muito bem estar enfrentando o crime, mas ele está do lado do crime. Então, por isso que a gente é preciso que as investigações elas avancem ainda mais, que elas cheguem nas últimas consequências e que a gente consiga depurar as instituições o máximo possível, porque só assim a gente vai poder ter um enfrentamento efetivo ao crime organizado. Rafael, para o crime organizado avançar e ter lucro no final das contas, precisa lavar o dinheiro obtido por meio de crimes. Então, até 10, 15 anos atrás, falava-se muito nos postos de combustível, nos estacionamentos e nas concessionárias de carros, né? Porque ali você consegue maquiar um pouco mais a contabilidade. Para onde está indo a lavagem de dinheiro agora, em 2025? O que, que a gente vê de novidade? A gente vê que imóveis, né? A gente vê que a aquisição de imóveis é uma coisa que tem sido utilizada com bastante frequência. A gente vê que o setor de combustíveis tem sido afetado brutalmente por isso, né? Não só postos, mas há suspeitas aí, inclusive, de tentativa de compra de refinarias, de álcool e coisas mais complexas. E a gente vê agora também todo esse mercado de fintechs, né? Isso facilita muito a vida do crime organizado, a falta de uma regulamentação mais efetiva do Banco Central. Isso facilita muito o crime organizado e faz com que eles possam está utilizando-se de empresas, algumas delas inclusive de fachada, para poder lavar o seu dinheiro. A gente não pode esquecer que o crime organizado, que no caso do primeiro comando da capital, que é o caso do Intela, ele é um grande distribuidor, ele é uma empresa de logística, ele traz cocaína dos países andinos e vende para a Europa. É o segundo maior entreposto de cocaína do mundo é o Porto de Santos, só perdendo para o Porto de Guayaquil. Isso significa que a gente precisa ter uma ação mais efetiva, uma ação mais enérgica. E a gente precisa depurar nossas instituições. Esse caso do Vinícius mostrou, infelizmente, tentáculos muito longos do crime organizado dentro de instituições de segurança pública, dentro de polícias, e por isso a gente precisa de corregedorias fortes, atuantes, e que o Ministério Público e a Polícia Federal também atuem nesse tipo de investigação, para a gente depurar ao máximo as instituições policiais do nosso Estado. Rafael, o que é o PCC, afinal de contas? É uma facção? É algo que a gente compara com o Comando Vermelho, lá no Rio de Janeiro? Ou tem gente que diz que o PCC é uma espécie de sindicato do crime? Na sua avaliação, na avaliação do Fórum de Segurança Pública, o que é o PCC, afinal de contas? O PCC hoje é a facção criminosa mais forte do Brasil e ela começa a ter semelhanças com a máfia italiana, na medida em que ela começa a estar dentro da sociedade. Quando a gente começa a ver a inserção do PCC dentro de, como a gente viu em várias investigações acontecendo, dentro de prefeituras, dentro de empresas de ônibus, como a gente viu aparecendo, a gente começa a lembrar muito desse perfil italiano, aonde o PCC se mistura com a sociedade comum, digamos assim. Segundo estudos, né, que apontados aí pelo Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, hoje o crime organizado é o principal empregador na região amazônica do país. Então isso é muito sério que está acontecendo. É preciso urgente
que a gente enfrente em todas as medidas possíveis o crime organizado. O que está aparecendo nessa operação é os seus braços ligados e vinculados a forças de segurança. Acho que o caso do Glitzbach mostrou para a gente um quadro muito mais assustador do que a gente imaginava, e é por isso que o Ministério Público atuante, a Polícia Federal atuante, as corredorias das instituições atuantes, eles precisam fazer essa depuração interna. A gente só vai ter crime onde o Estado não está. E o crime organizado só vai se desenvolver com a corrupção de agentes públicos. É por isso que é urgente limpar as instituições e agentes públicos corruptos. Rafael Alcadipani, especialista em segurança pública, professor da Fundação Getúlio Vargas, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Portas sempre abertas para você. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. E essa operação da Polícia Federal de hoje, mais um desdobramento dessa história, mais um capítulo nessa novela, um policial civil que foi preso preventivamente e a descoberta da movimentação de fintechs, que são bancos digitais, e a gente vai entender já já se é isso mesmo, a gente pode classificar fintech como banco digital, qual a diferença, né? Então, a gente tem aqui agora o Gustavo Rabai, especialista em Direito Digital, doutor em Direito pela UNB, Universidade de Brasília, participando aqui desta edição do Poder Expresso. Já gostei do cenário, já gostei daquela Stratocaster pendurada na parede, vermelha ali no fundo. Gustavo Rabai. Ó, Gustavo Rabai. São duas, na verdade, Jesus. São duas? São duas? Aí são sim, duas. Tem dois estratos aqui. Olha só, pode vir para o outro lado ali. Rapaz, especialista em Direito Digital, doutor em Direito pela Universidade de Brasília e músico nas horas vagas. Meu amigo, seja bem-vindo, obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Explica pra gente começar essa conversa aqui, qual a diferença fintech, banco digital, é tudo uma coisa só? Bom, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, Jesus. As fintechs são empresas, né, que unem tecnologia a serviços financeiros. Até é uma expressão em inglês que ficou muito padrão hoje, a gente usa para tudo, inclusive para saúde, health techs, para o direito, as law techs, e aí também tem no setor financeiro essa classe das fintechs, que aí a gente pode falar em um gênero, nas quais se inserem os bancos digitais, que apesar de terem uma regulamentação mais específica, uma regulamentação muito mais exigente, mais rigorosa, até por determinação da legislação, elas acabam, querendo ou não, tendo muitos pontos de convergência. E exatamente porque elas oferecem soluções digitais, né, como pagamentos, empréstimos, investimentos, transferências, de uma forma muito mais ágil do que num sistema financeiro tradicional, né? E é muito mais simples, e aí tem custos menores que os bancos tradicionais, que acabam tendo que gastar com pessoal, com compliance, com a parte jurídica, estruturas físicas, estruturas muito mais pesadas, e aí efetivamente, né, o futuro dos serviços financeiros. Mas sem os controles rigorosos, acaba acontecendo isso que a gente está vendo hoje nessa operação. Essa manutenção, essa operação, esse funcionamento mais simples das fintechs é o que tem atraído criminosos na lavagem de dinheiro? Sim. Por definição, a gente percebe que a lavagem de dinheiro ela na verdade, um tipo penal, é uma atividade criminosa que vai encobrir outras atividades anteriores, né, que a gente chamaria dos crimes antecedentes. Então, no caso como esse, e que é o que vem acontecendo bastante, a fintech ela é utilizada para efetuar diversas transações com baixa ou nenhuma fiscalização, e aí possibilita que os recursos ilícitos eles sejam movimentados e inclusive disfarçados por meio de operações como, por exemplo, o Bolsa Família, o pagamento de Bolsa Família, né, o uso desses recursos. E a lavagem de dinheiro ele exatamente envolve a inserção de recursos ilícitos no sistema, sua fragmentação em diversas transações pequenas, né, para ocultar a origem, e uma posterior reintegração como se fossem valores legítimos. Então, essas operações, exatamente pelo fato de ter talvez uma falta de regulamentação maior, né, existe uma discussão ainda polêmica em relação a isso, porque a gente no Brasil tem lei para tudo, e a boa parte da legislação, incluindo legislação específica setorial, regulamentação do Bacen, ela serve, de certa maneira, para tentar mitigar esses riscos, né? Mas há uma discussão de que, como há um ambiente chamado sandbox, de autorregulação, ou um ambiente de regulação controlada, na qual os players
eles vão mostrando o caminho que eles devem seguir para facilitar a vida do correntista, do cidadão, do usuário, e de modo que o Banco Central, o governo federal, as autoridades, os órgãos de fiscalização, eles percebam a prática e eles digam, pronto, aqui a gente concorda que isso está auxiliando o consumidor. Mas aqui não. Aqui pode ocasionar danos, né, lesões ao consumidor, como pode criar também problemas concorrenciais e o mais grave, né, ser utilizado para alimentar atividades criminosas, que é o que a gente está vendo aqui nesse caso, que me parece, até onde eu tive notícia, até agora são 6 bilhões de reais somente em relação a 2 fintechs nessa operação Hydra. Gustavo, há motivo para quem tem conta em banco digital se preocupar, ter algum tipo de prejuízo, algo semelhante, ou uma dor de cabeça? Não, eu acredito que não, tá? Para que a tecnologia financeira ela cumpra seu papel de fomentar e desenvolver a economia nacional sem o crime, é imprescindível que nós tenhamos uma revisão das normas de prevenção, como as determinadas já pelo Banco Central, e que elas sejam constantemente revisadas, fortalecidas. E aí não pode ser sinônimo de vulnerabilidade ou de conivência com o crime. As pessoas mais, elas não vão ter nenhum impacto na sua adoção ou não pelos bancos digitais, pela opção dos bancos digitais, por fintechs, por carteiras digitais, o que a gente vai chamar de maneira geral opções de pagamento. No final do dia, o usuário, o consumidor, ele é muito mais beneficiado com essa grande oferta de serviços bancários sem custo. Isso hoje já alcança, inclusive, as empresas, as políticas. Nós temos hoje inúmeras empresas que são muito sérias, são plataformas de pagamento. Eu não vou citar nenhuma, né, para não incorrer em nenhuma falha ética, mas é fato que existem empresas muito boas e empresas que, infelizmente, assim como acontece em qualquer segmento, você pode olhar para as bets, pode olhar para a mobilidade urbana, para aplicativos também de delivery, existem os bons e os maus players. Então, eu não recomendaria ninguém a olhar com maus olhos essa inovação, porque eu acredito que é, sim, o futuro, e aí vai depender, obviamente, de uma evolução natural do segmento e um melhor acompanhamento da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Justiça, secretarias específicas, né, secretarias especiais, o próprio Banco Central e, óbvio, o amadurecimento do sistema, que acaba, obviamente, levando mais tempo. Mas o Brasil, nesse sentido, está na vanguarda, até mesmo por conta do PIX, né, que é sempre lembrado, nesse modelo de sandbox regulatório, a gente sempre lembra que o PIX é uma experiência muito bem sucedida, mesmo com alguns contratempos, aí, com as fraudes, inúmeras fraudes que cresceram, mas aí é muito mais uma coisa da própria evolução da sociedade, né? Enquanto nós estamos usando para o bem, muitos criminosos vão continuar usando para o mal essa inovação, e aí cabe a nós sempre buscarmos as melhores práticas, ficarmos mais vigilantes e, claro, as instituições sérias têm que investir cada vez mais e mais em segurança, né? No aspecto da segurança digital. Então, eu acho que nós estamos bem e que bom que a Polícia Civil, o Ministério Público de São Paulo, o GAECO e outros órgãos de fiscalização conseguiram desbaratar esse esquema criminoso. Gustavo Rabais, especialista em Direito Digital, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima, meu amigo. Obrigado, Jesus. Até a próxima. Uma boa tarde.